Olá, hoje a gente mergulha num universo que, assim, todo mundo vive, mas que nem sempre a gente para pensar a fundo, né? A nossa sexualidade. A gente tem aqui uns materiais bem legais, tipo aulas, palestras, que ajudam a gente a ir além do básico. Exato. Porque, olha, quando a gente fala de sexualidade, não é só sexo, né? O ato em si É. é muito maior. Sim, e essa é a primeira coisa que chama atenção nas fontes. Muita gente faz sexo, mas pouca gente realmente se conecta com a própria sexualidade. Qual que é a diferença, então, fundamental? Então, a sexualidade, ela abrange, assim, tudo. Nossas fantasias, sabe? Como a gente se identifica enquanto gênero, para onde o nosso desejo aponta, o erotismo, a conexão emocional, amor, empatia. É uma parte central de quem a gente é, como a Carmita Ábido, que é um especialista, define. E isso influencia a nossa saúde como um todo, né? Física, mental, social. A OMS fala disso também. Se a gente lida bem com a nossa sexualidade, fica até mais fácil entender e respeitar a do outro, sabe? Entendi. E o sexo, então, seria uma, uma parte disso? O ato sexual e também a nossa biologia, como a gente nasce? Isso. O sexo como ato e também aquela designação que a gente recebe quando nasce. Mas mesmo essa designação a gente vai ver é mais complexa do que parece, né? E o erotismo é tipo o tempero, aquilo que acende o desejo, que motiva para a intimidade. Para organizar essa complexidade toda, as fontes sugerem um mapa, com 4 pontos principais: sexo designado ao nascimento, identidade de gênero, orientação sexual e papel de gênero. Mas não é para colocar ninguém em caixinha, certo? De jeito nenhum. É mais para a gente entender os elementos que estão ali na experiência de cada um. Começando pelo sexo designado ao nascimento, que é aquela classificação que a gente recebe quando nasce, né? Masculino, feminino ou intersexo. Baseado na aparência da genitália, nas gônadas, às vezes até em genético. E é importante mesmo usar designado ao nascimento em vez de só sexo biológico. Por quê? Sim, é importante, porque biológico pode passar uma ideia de ser algo muito fixo, muito binário, sabe? E a realidade, ela é mais fluida. A gente tem pessoas designadas como masculinas, geralmente cromossomos XY, pênis, saco escrotal. Pessoas designadas como femininas, geralmente XX, vulva, vagina. E tem as pessoas intersexo. As características sexuais delas não se encaixam totalmente nessas definições típicas de masculino ou feminino. E aquele termo hermafrodita, ele é super inadequado para humanos, viu? E nem toda pessoa intersexo é identificada assim que nasce. Às vezes a genitália não é ambígua ou só se descobre algo diferente na puberdade, por exemplo. Nossa, como naquele caso curioso que as fontes citam dos guevedosses lá na República Dominicana. Exato. Crianças que nascem são designadas como meninas, mas na puberdade desenvolvem características masculinas. Isso mostra bem como a biologia não é tão preto no branco, né? Exatamente. E isso já puxa o gancho para a questão do gênero. O que é gênero, afinal? As fontes apontam que é um conjunto de comportamentos, de atributos que cada cultura associa a homens e mulheres. É uma construção social, cultural, muito forte. E é bem difícil separar totalmente o que é biológico do que é social. Até a neurociência aponta isso. Tem um exemplo interessante na fonte dessa sociedade Yorubá, na Nigéria. Uma pesquisadora, a Oyeronke Oyumi, viu que lá o status social dependia mais da idade do que da genitália. Isso reforça muito essa ideia do gênero como algo construído, né? E que pode variar. Totalmente. E dentro dessa ideia de gênero tem a identidade de gênero, que é como cada pessoa se sente, por dentro, sabe? Aquele senso psicológico profundo de ser homem, mulher, os dois, nenhum ou outra coisa. Se essa identidade combina com o sexo que foi designado lá no nascimento, a pessoa é cisgênero. Se não combina, é transgênero. E dentro desse guarda-chuva trans tem várias identidades. Sim, muitas. Tem os homens trans, que foram designados mulheres ao nascer, mas se identificam como homens, e as mulheres trans, designadas homens ao nascer que se identificam como mulheres.
Tem também a identidade travesti. Muitas vezes são pessoas designadas como homens ao nascer, com uma expressão de gênero feminina, mas que se veem como um gênero próprio, sabe? Nem homem, nem mulher, um gênero travesti. E tem o termo não binário, que é um termo guarda-chuva para quem não se encaixa nesse binário homem-mulher. Há gênero, bigênero, gênero fluido, tem várias. O mais importante sempre é respeitar como a pessoa se identifica, como ela se nomeia. Entendido. Respeito acima de tudo. O terceiro ponto do nosso mapa é a orientação sexual. O que seria? Orientação sexual é sobre por quem a gente sente atração. Atração física, sexual, romântica, de um jeito mais estável, duradouro. E é legal pensar na orientação em 3 partes, que se conectam. A direção da atração, por quais gêneros eu sinto desejo, a identidade, como eu me nomeio, gay, hétero, bi, pan, assexual, etc., e o comportamento, com quem eu realmente me relaciono sexualmente. E essas 3 coisas nem sempre estão alinhadinhas, né? A fonte até dá um exemplo disso. Um homem cis que só se sente atraído por mulheres, mas transa com homens e mulheres e se identifica como hétero. É complexo. Muito complexo. E isso mostra como é importante a gente não sair por aí supondo a orientação de alguém só pela aparência ou pelo que a pessoa faz. Insistir num binarismo muito rígido ou criar expectativas baseadas nisso pode causar um sofrimento enorme para quem não se encaixa ali. Com certeza. E, para fechar os pilares, o papel de gênero. Ah, o papel de gênero. Esse é o conjunto de expectativas que a sociedade tem sobre como homens e mulheres devem agir, se vestir, que tipo de trabalho devem ter. Aquela ideia, né? Mulher tem que cuidar, ser mãe, homem tem que prover, trabalhar fora. As fontes até dão exemplos tipo, a gente associa caminhoneiro ao homem e babá à mulher. São papéis que a cultura constrói pra gente. Ok. Esses pilares ajudam a entender a identidade, a atração, mas como isso tudo se conecta com a experiência física mesmo do sexo? Com a tal da resposta sexual humana? Então, a resposta sexual é como o nosso corpo e a nossa mente reagem a um estímulo ou mesmo a uma intenção sexual. São pensamentos, emoções, mudanças no corpo. E tem muita coisa que pode atrapalhar, né? Falta de informação, aquela pressão para performar bem, culpa, ansiedade, um monte de coisa. Eu lembro de um modelo mais antigo, acho que de Masters e Johnson, que falava de fases bem lineares. Desejo, depois excitação, orgasmo e resolução. Se falhasse no desejo, já complicava tudo. Isso, esse era o modelo linear clássico, lá dos anos 60. Mas ele foi sendo atualizado, sabe? Principalmente com o trabalho da Rosemary Basson, mais recente. A Basson trouxe uma visão mais cíclica, menos linear. E isso foi super importante, especialmente para entender a resposta sexual feminina, e também em relacionamentos mais longos. Ela mostrou que o ponto de partida nem sempre é o desejo espontâneo. Como assim? Pode começar sem desejo? Pode começar num estado que ela chamou de neutralidade sexual. Não é que você tá com raiva ou triste, nada negativo, mas também não tá com aquele desejo ativo, sabe? E aí, nesse estado neutro, um estímulo certo, um toque, uma palavra, uma fantasia, pode levar direto para a excitação. E a excitação pode só então despertar o desejo. Nossa, o desejo pode vir depois da excitação. Exatamente. E isso é libertador para muita gente que ficava se cobrando. Nossa, por que eu não sinto desejo do nada? Não precisa ser do nada. Faz muito sentido. E o orgasmo também perde aquele lugar de único objetivo. Perde. No modelo da Basson, a satisfação sexual é bem mais ampla. A intimidade emocional, a conexão com a parceria, se sentir bem naquele momento, tudo isso conta para a satisfação, tanto quanto o orgasmo. O ponto crucial, que vale para qualquer modelo, é: não adianta começar uma relação sexual carregado de emoção negativa. Pensamento gera emoção, que afeta o corpo. É básico da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Aquela ansiedade de desempenho, sabe? Não posso falhar, tenho que ter um super desempenho. Esse tipo de pensamento gera uma emoção ruim que bloqueia a resposta do corpo na hora. Entendi. E o desejo em si, ele tem tipos diferentes também. Tem sim. A Bedinson fala do desejo espontâneo, aquele que parece que surge do nada, sabe? Mais comum no começo das relações, ligado à novidade, talvez. E tem o desejo responsivo. Esse precisa ser chamado,
convocado. Ele responde a um estímulo quando a pessoa está naquele estado de neutralidade. Esse desejo responsivo parece ser mais comum em relações de longo prazo e também se percebe mais em mulheres, talvez pela anatomia mais interna, e em homens depois dos 50 anos. É tipo uma escadinha. Começa na neutralidade, aí vem as sensações, toque, cheiro, palavra, que levam à excitação, e daí pode vir o orgasmo e a resolução. Saber que esse desejo responsivo existe e é normal, nossa, tira um peso, né? Com certeza. E falando em anatomia, as fontes batem muito na tecla de usar os termos certos para a genitália feminina. Chega de chamar tudo de vagina, né? Nossa, sim. Vagina é só o canal interno. A parte externa toda que a gente vê é a vulva. Chamar pelo nome certo é reconhecer a importância e a complexidade dessa região. A vulva inclui os lábios internos e externos, que, aliás, variam demais de mulher para mulher, e aquela ideia de pequenos e grandes pode gerar muita insegurança à toa. Tem também o monte púbico, os pelos e, claro, o clitóris. E o clitóris é meio que a estrela principal do prazer feminino, né? Sem dúvida alguma. A glândula do clitóris, que é a pontinha visível, tem milhares de terminações nervosas, mais que a glândula do pênis. E a única função que a gente conhece para ele é dar prazer. Mas ele não é só essa pontinha. A estrutura interna é bem maior. Tem corpo, tem raízes que se estendem para dentro. Entender a vulva, entender o clitóris, é fundamental para uma boa estimulação. As fontes até dão umas dicas práticas para isso, né? Focando muito em comunicação, em variar. Sim. Os pontos-chave são: primeiro, dar tempo. A excitação feminina, fisiologicamente falando, pode precisar de mais tempo, uns 15, 20 minutos às vezes. O corpo precisa se preparar. Segundo, variar os estímulos. Não ficar só na mesma coisa. Usar as mãos, a boca, outras partes do corpo. Talvez brinquedos sexuais, por que não? Terceiro, e talvez o mais importante, comunicação. Conversar abertamente sobre o que dá prazer, qual intensidade, qual ritmo, que tipo de toque. O clítoris é super sensível, então começar com delicadeza geralmente é uma boa ideia. E o feedback verbal. A parceira demonstrar que está gostando, com gemidos, elogios. Isso pode ser muito excitante também. Elogiar o corpo, a experiência, ajuda a relaxar. Mas a regra de ouro é perguntar, ouvir, experimentar juntos. Não tem fórmula mágica igual para todo mundo. Comunicação é tudo, então. E isso me leva para um ponto que eu acho bem delicado, que as fontes também trazem. O impacto da pornografia. Esse é um tema complexo mesmo. A pornografia em si, aquela representação explícita para causar excitação, não é boa nem má por natureza. O problema, geralmente, está na combinação de alguns fatores, tipo consumo excessivo, junto com uma falta de educação sexual de qualidade, que a gente sabe que falta muito, né? Mas os tabus que ainda cercam o sexo. Aí a combinação fica perigosa. É verdade. Como não se fala direito sobre sexo em casa, na escola, nem na faculdade, muitas vezes, a galera acaba buscando informação onde? Na pornografia. E aí forma umas expectativas que não batem com a realidade. Exatamente. E a pornografia comercial, para prender a atenção, muitas vezes precisa ser cada vez mais intensa, mais chocante. Isso é para combater a tolerância quando a pessoa precisa de mais estímulo para ter o mesmo efeito de antes, e também a dessensibilização, quando a pessoa meio que perde a capacidade de se excitar com estímulos que antes eram normais, mais leves, digamos. Isso pode levar a pessoa a buscar conteúdos que no início ela acharia até ruins, aversivos, mas que acabam se tornando excitantes porque foram associados muitas vezes com o orgasmo. É o tal do gosto adquirido. E aí cria aqueles mitos, né? Tipo, a ideia de que a penetração tem que ser super vigorosa o tempo todo, ou que a ereção tem que durar a relação inteira, sem falhar. Sim, mitos que geram uma expectativa irreal. E, nossa, quanta frustração na vida real, né? Tanto para quem consome, quanto para a parceria. A pornografia também pode influenciar no desenvolvimento de fetiches, que é quando a pessoa precisa de um objeto, ou uma parte do corpo, ou uma situação muito específica para conseguir sentir prazer ou ter orgasmo. É diferente da fantasia,
que é algo mais mental, mais flexível, não precisa necessariamente acontecer. O fetiche precisa daquele elemento específico. Os dois, fantasia e fetiche, fazem parte da sexualidade, mas o fetiche pode virar um problema se ele for muito restritivo, ou se não puder ser compartilhado de forma consensual na relação. As fontes falam de um conceito da TCC, o autoesquema sexual. O que é isso? Como se encaixa aí? O autoesquema sexual é tipo um roteiro que a gente tem na cabeça que guia nossas ações na hora do sexo. Ele tem 3 partes principais. Como eu me vejo sexualmente, sou bom de cama, sou inadequada, como eu acho que a minha parceira me vê e o que ela gosta, e quais são as minhas crenças sobre o que é sexo normal ou ideal. Se esse roteiro é todo baseado em mito pornográfico, tipo, minha parceira gosta de força, sexo bom tem que ser agressivo, o comportamento da pessoa vai seguir esse roteiro e pode acabar sendo totalmente inadequado ou até machucar, né? Entendi. E a questão do vício em pornografia? É considerado um vício mesmo? Olha, a ciência ainda está debatendo se entra como um vício formal, como alcoolismo, por exemplo. Mas na prática clínica os padrões podem ser muito parecidos, sim. Uso compulsivo, mesmo com consequências ruins na vida, atrapalha a relação, trabalho, estudo. Dificuldade de controlar, necessidade de aumentar a intensidade ou o tipo de pornografia para sentir a mesma coisa, perda de interesse no sexo real com a parceria, às vezes até uma objetificação da outra pessoa. As fontes até sugerem uma autoavaliação, sabe? Pensar, com que frequência eu consumo? Está atrapalhando minhas responsabilidades? Tô tendo dificuldade de me excitar sem pornô? Preciso de coisas cada vez mais específicas? Uso para lidar com estresse e tédio? Tô conseguindo controlar? Perdi a atração por pessoas reais? Se as respostas forem preocupantes, vale a pena buscar ajuda. A imagem que usaram é forte. A pornografia se torna ruim quando transforma o oceano de possibilidades do desejo num aquário pequeno e restrito. Exatamente essa ideia, quando ela limita a sua experiência sexual em vez de ampliar. Então, uau! Depois dessa conversa toda, fica muito claro que a sexualidade é, nossa, muito mais do que a gente costuma pensar, né? A gente passou pela identidade, orientação, pela resposta do nosso corpo pela anatomia, até essas influências externas, como a pornografia. O grande convite que esses materiais todos fazem, no fim das contas, é para o autoconhecimento e para a comunicação. Entender os nossos próprios pilares, como funciona a nossa resposta sexual, nossos desejos, sejam eles espontâneos ou responsivos, e conversar sobre isso, abertamente, com quem a gente se relaciona, buscar informação de qualidade para desmontar esses mitos e essas expectativas que não ajudam em nada. E claro, se alguma questão estiver causando sofrimento, seja com pornografia, seja com desejo, qualquer coisa, buscar ajuda ao profissional não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é de força. É cuidar de si. Pra gente fechar, fica aqui uma provocação pra gente pensar, né? Sabendo que a nossa vivência interna da sexualidade é tão rica, tão complexa, como que a gente pode navegar melhor essas representações que vêm de fora? Da sociedade, da mídia, da pornografia, que muitas vezes são tão simplistas, tão performáticas. Talvez a chave seja justamente essa: conhecer o nosso próprio universo interior, para não se perder tanto nas narrativas que os outros criam, né? Fica aí pra gente refletir.